haste de aterramento, já no título eu puxei aqui, né, em reforma de instalação. Então, não é que liberou geral haste de aterramento da noite para o dia, não. Eu vou dar exatamente aqui quais são as condições, onde pode, onde não pode, e vamos entender muito, muito direitinho, muita calma nessa hora aqui, na utilização de hastes de aterramento. Então, começando aqui, aí tem um resumo, né? Então, eu começo assim: quando é que pode e quando é que não pode utilizar a haste de aterramento nas instalações elétricas, tá? Nas edificações. Então, vamos embora lá. Eu começo pela 5410, no item 6411, que é onde ela fala de eletrodo de aterramento. Então, primeiríssima coisa, aparentemente tem alguma coisa no mercado, e eu acredito isso à história. A história sempre ajuda a gente a entender um monte de coisa. Lá no passado, mas eu estou falando passado longe mesmo, né? 50, 60, 70, 80, 40 anos atrás. Praticamente, o único eletrodo de aterramento que se conhecia ou que existia, usado na construção civil, em casas, edificações, essas coisas, mesmo em redes, tal. Eu diria, vou arriscar, tirando subestações, o único lugar onde, o único eletrodo de aterramento que se conhecia era a haste de aterramento. Então, meio que ficou na cabeça aí do inconsciente coletivo que quando a gente fala eletrodo de aterramento, que é aquela parte da instalação elétrica que fica enterrada, né? Quando se fala em eletrodo de aterramento, mentalmente, para muitas pessoas ainda hoje, isso é sinônimo de haste de aterramento. Sendo que a haste de aterramento, ela é um dos materiais que é usado no eletrodo de aterramento. Então, não confundir haste de aterramento com eletrodo de aterramento. E onde eu quero chegar com isso? No 64111 da 5410, ela diz que toda edificação tem que ter um eletrodo de aterramento. É isso que está escrito aqui, ó. Toda edificação deve dispor de um eletrodo de aterramento. Sendo constituído, né, admitidas as seguintes opções. Eu já falei disso 250 mil vezes, nunca é demais repetir. Quais são as opções por ordem de preferência da 5410? Não sou eu que estou falando que ela dá a preferência. Ela escreveu, olha aqui, ó. Primeira opção, preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações. Então, qual é? Eu fiz a live número 2 aqui, lá se vão 52 semanas. A live número 2 chamei de eletrodo de aterramento queridinho da 5410 e da 5419, que é o queridinho, é o preferencial das duas normas, é usar a armadura do concreto. Eu não vou repetir aqui, porque tem uma live, eu fiquei 2 horas falando só sobre isso. Isso está no meu curso, Como Aplicar 5410, está no meu curso de aterramento, já teve live, eu falo toda hora. Não deu, não pôde, chegou tarde demais, não rolou usar a armadura do concreto. Quem é o segundo preferido? É eu colocar a fita, a barra, o cabo dentro da armadura do concreto, dentro do concreto ali onde eu estou fazendo a fundação. Eu não uso a ferragem, o ferro, o aço da fundação, mas enquanto estão armando ali a fundação, eu coloco ali fita, barra ou cabo que vai ser o eletrodo de aterramento que vai estar imerso naquele concretão ali. Ah, não deu para fazer isso? Maravilha. Eu posso ter malha enterrada no nível da fundação.
cobrindo toda a área, no nível, mas não dentro do concreto. Se a fundação está a 15 metros de profundidade, eu faço uma malha lá embaixo a 15 metros de profundidade. Então, deixa terminar a fundação e entra com uma malha, cobrindo toda a área da edificação. Não deu para fazer isso. Último queridinho da 5410 e da 19. Faz um anel metálico enterrado, evidentemente, circundando o perímetro da edificação. Pega toda a volta, todo o perímetro da edificação, põe um anel metálico enterrado e a norma continua aqui dizendo enterrado a no mínimo meio metro de profundidade. Então, eu venho chamando isso de um anel raso, ok? Então, veja bem e decora isso aqui, por favor. Só dá para usar pela 5410 e pela 5419 esses 4 tipos de eletrodo de aterramento. Nenhum dos 4 é haste de aterramento. Então, é proibido pela 5410, pela 5419, usar haste de aterramento como eletrodo de aterramento. Na 5410, sobre anel, uso de anel metálico, eu, o Jobson e o Hélio fizemos a live número 42 aqui, que também, para quem é do curso ou é assinante de live, também tem acesso a ela com dicas para fazer o eletrodo de aterramento usando anel, tá? Bom, tem uma nota na 5410 que diz assim: outras soluções de aterramento, evidentemente, outras que não essas 4, são admitidas. Aí eu troco de slide e vou dar a nota inteira aqui, ó. Outras soluções de aterramento são admitidas onde? Primeiro, instalação temporária. O que é uma instalação temporária? Eu vou montar um palco de um show que vai durar 2 dias. Cara, eu não tenho fundação para esse palco, eu não vou cravar uma malha, eu não vou fazer uma malha de aterramento, não vou fazer um anel raso. Tá, é uma instalação que vai durar um certo tempo e vai ser desmontada. A norma deixa usar haste excepcionalmente. Ela não fala haste, ela fala outras soluções, mas dentro dessas outras soluções é a haste de aterramento. Ela só não falou haste aqui para não fechar a porteira para alguma outra eventual solução que alguém queira dar, como um cabo na horizontal, enfim, né? Não fechando um anel, mas aqui essa frase foi feita pensando em haste. Não está escrito haste, mas ela foi feita pensando em haste. Então, poderia usar haste de aterramento numa instalação temporária? Posso, eu estou viajando com um circo, vou estacionar numa cidade por 1 mês. Cara, não tem fundação, não vou fazer malha, não vou fazer um anel. Faço o eletrodo de aterramento daquele circo, que eu vou ficar lá 1 mês, uso haste de aterramento. Ok, né? Paciência, né? Outra coisa, áreas descobertas, em pátios, jardins, locais de acampamento, marina, sei lá o quê, isso tudo pouco importa aqui. Onde eu quero chegar? Na reforma de edificações existentes, mas olha o detalhe, o da reforma. Quando a adoção de qualquer das opções indicadas em 6411 são os 4 eletrodos queridinhos da 5410. Quando aquelas 4 opções forem impraticáveis, então, na reforma de instalação existente, eu posso usar haste de aterramento. Quando um dos 4 for impraticável. Bom, o que é impraticável? Aí, meio que fica a gosto de cada um. Eu
posso falar que é impraticável, porque eu não consegui. É impraticável porque o dono não deixou. É impraticável porque eu estava mal aquele dia e não quis fazer. Aqui é muito subjetivo, a norma não tem como fechar isso. É muito bom senso e se der um BO e chegar no aterramento uma perícia com o devido respaldo do juiz, pode concluir se naquele caso era impraticável mesmo ou não. Eu vou quase dizer para você que não tem uma situação que é impraticável você usar um daqueles 4 eletrodos numa reforma. Eu conheço pessoal, por exemplo, o meu amigo Renato Arcanjo, ele se especializa, né? Ele é consultor, mas ele tem se especializado em indicar, por exemplo, o uso das ferragens da fundação em reformas, dando muito menos trabalho e saindo mais barato do que fazer outras aplicações. Então, assim, dizer que não dá, não deu, impossível usar um daqueles 4 eletrodos queridinhos em reforma é muito forçado. É muito forçado, não é pouco forçado. Mas vamos lá, vamos supor que tenha o motivo lá e tá bom, foi declarado que era impraticável. Então, se é impraticável, então bora lá na nota como sendo uma exceção, pode-se usar então haste de aterramento. Só que, se nós estamos numa edificação, tem uma outra norma aqui a ser seguida, que é a 5419 dos meus amigos Hélio e Jobson, né, que dão as lives às quintas-feiras e tem cursos aqui com a gente na Potência Educação. No 542 da 5419, fala de eletrodo de aterramento. E o que acontece no 542 da 5419, o que ela fala? Eu não vou reproduzir o texto aqui, isso é trabalho do Jobson e do Hélio, mas, resumindo, a 5419 em vigor, ela apresenta exatamente os mesmos eletrodos de aterramento, não por acaso, que a 5410, com uma diferença fundamental. Em nenhuma hipótese é admitido usar haste de aterramento na NBR 5419. Então, enquanto a 5410 dá uma exceção de que, quando for o tal, entre aspas, de impraticável, numa reforma, ela deixa usar haste, a 5419 não deixa usar haste nunca, nunca. Então, para 5419, não existe impraticável. De um jeito ou de outro, com o que eu concordo, dá para usar um daqueles 4 eletrodos mesmo numa reforma. De um jeito ou de outro, dá para usar. E tanto é que na antiga, né, na 5419 de 2005, existia um tal de arranjo de eletrodo de aterramento tipo A, que era o uso de hastes. Você tinha lá o sistema de captação, as descidas, terminando as descidas em hastes. Isso na revisão da 5419 de 2015 foi eliminado, não existe mais esse arranjo. Não existe mais esse arranjo na NBS 5419 de 2015, tá? Então, não tem saída aqui.
A 5410 dá uma exceção, a 19 nunca. Como eu disse, está na live número 30 isso daqui. Então, ó, vamos dar uma concluída nessa história aqui, vamos começar a concluir essa história de poder ou não usar haste de aterramento. Então, é assim, ó, a edificação que vai ser reformada, a elétrica, né? Tem SPDA ou não tem, mas deveria ter. Tem a parte de proteção contra descarga, né? Tem o famoso lá, entre aspas, para-raio. Tem para-raios ou precisaria ter e não tem, né? Como é que a gente sabe se precisaria ter e não tem? A gente sabe fazendo análise de risco, a parte 2 da NBR 5419, que é sempre tratada pelo Hélio, pelo Jobson, nos cursos, nas lives. Mas, enfim. Então, tem ou deveria ter SPDA naquela edificação? Se a resposta é não, não, eu não preciso de para-raios naquela edificação que eu vou fazer reforma. Então, beleza, eu posso usar a haste de aterramento, porque a 5410 deixa, mas só se aquelas 4 opções forem impraticáveis. Tem ou deveria ter SPDA numa edificação que eu vou fazer reforma? Sim, tem SPDA. Então, não pode usar haste de aterramento nessa edificação, mesmo a 5410 deixando. A 10 deixa, mas a 19 proíbe. Sabe aquele lance ali que o filho ou a filha quer ir para a balada? O pai diz não, a mãe diz não, aí o filho vai lá, ou a filha para o pai diz sim, e fica aquela situação assim. É o caso aqui. A 10 deixa, mas a 19 não. Então, se você está numa situação de SPDA, não pode usar haste de aterramento naquela reforma, mesmo a 5410 deixando, porque a 19 não deixa. Outra situação em que não pode usar a haste de aterramento, só que agora do padrão de entrada. Eu fiz uma live, a de número 25, eu fiz a live, aterramento de instalações ligadas à rede pública, né? Também fiquei 2 horas falando sobre isso e falo toda vez que eu tenho oportunidade e coloquei no título desse slide da live de hoje que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O eletrodo de aterramento da caixa do padrão de entrada é para aterrar, é para atender a norma da distribuidora de energia para aterrar o neutro ou aterrar a caixa metálica, quando ela é metálica, aqui do padrão. É para isso que serve a haste cravada no padrão. A edificação tem que ter a sua infraestrutura de aterramento, o seu eletrodo de aterramento diferente do aterramento do padrão. É outro aterramento. Então, eu não posso usar o eletrodo de aterramento do padrão, que é do padrão, como eletrodo de aterramento da edificação, porque o eletrodo do padrão segue a norma da concessionária, o eletrodo da edificação segue a 5410 e a 5419. E eu acabei de dar um exemplo, uma informação. Se essa edificação aqui é uma edificação, por exemplo, que eu tenho que ter SPDA, eu jamais poderia usar a haste de aterramento, sendo ela própria da edificação, muito menos se fosse a haste de aterramento do padrão. Então, uma coisa é uma coisa que é o aterramento do padrão.
Outra coisa é outra coisa, que é o eletrodo de aterramento da edificação, que tem que ser um dos 4 queridinhos da 5410 e da 19, ou a exceção da 5410, que é a haste, quando não tem SPDA. Então, até esse momento aqui, eu encerrei aquela primeira parte. Quando pode e quando não pode usar a haste de aterramento na reforma de uma edificação. Se a edificação é nova, 0 quilômetro, não pode nunca usar haste, nem pela 5410, nem pela 5419. Bom, vamos andar um pouquinho. Suponha que eu estou numa situação que pode usar haste. Então, vamos especificar essa haste de aterramento. Então, onde está a especificação de haste de aterramento na 5410? Para ser seguida essa especificação nas exceções, quando puder usar haste de aterramento. Está na tabela 51, que dá os materiais e as dimensões, mas, dimensões mínimas sob o ponto de vista de corrosão e resistência mecânica. Então, essa dimensão aqui é o mínimo, não tem conversa menos do que isso. Visando o quê? Corrosão e resistência mecânica, já que os eletrodos vão ficar enterrados, né? Então, é para isso que serve essa dimensão. Se eu fizer cálculos de corrente de curto-circuito, que vai passar pelo eletrodo, isso, aquilo, tal, não sei o quê, concluir que tem que ser maior, tudo bem. Maior pode, menos do que o que está na tabela, não. E olha o que está aqui na tabela. Quando eu tenho uma haste de aterramento em aço, revestida de cobre por eletrodeposição, uma haste circular, o diâmetro mínimo da haste é 15 milímetros e a espessura média do revestimento é 254 micra, ok? Que é micrometros, né? Micra. Para quem não sabe ou não lembra, micra é o plural de micron, tá? Micron é o símbolo aqui, né? Como são 254, não é 254 microns, é 254 micra. Essa é uma daquelas situações de barzinho que eu falo, né? Você chega no barzinho, quer arrasar com uma mina ou com um garoto lá, já chega chegando. Você sabia que o plural de micro é micra? Cara, na hora vai engatar ali a conversa e aí à noite é só festa. Então, guarda esses números aqui, 15 milímetros de diâmetro e 254 micra de espessura média de revestimento é o mínimo que uma haste de aterramento tem que ter. Guarda esse número, esses números, 15 e 254, beleza? Bom, essa especificação é da 5410. Agora, haste de aterramento também é gente, e ela tem a norma dela, NBR 13.571, que é de 1996, norma plenamente em vigor, Chama haste de aterramento, aço cobreada e os seus respectivos acessórios, ok? Uma norma pequena, relativamente pequena, 11 páginas. Eu extraí os melhores momentos dessa norma para efeito do que a gente precisa aqui nessa aula de hoje. Primeiro, a definição. O que é uma haste de aterramento aço cobreada? É o eletrodo de aterramento. Então, a haste de aterramento é um eletrodo de aterramento, é um tipo de eletrodo de aterramento, constituído por uma barra cilíndrica. Tem lá no anexo A, figura um desenho, é uma barra cilíndrica. Onde é que está aqui? Uma barra cilíndrica rígida de aço cobreado por eletrodeposição. Beleza? Aí no 542, a espessura do revestimento de cobre da haste
não deve ser inferior a 0,254 milímetros. 0,254 milímetros é o famoso 254 micra, ok? Então, bateu aqui. Lembra lá da especificação da 5410? Ela diz que a espessura média mínima, a camada, é 254 micra. Aqui, a norma de haste diz que nunca deve ser menor do que 254 micra. Então, até aqui as duas normas estão se entendendo. No 521, a 13571 chama a figura 1 do anexo A, onde tem as dimensões aqui. Para nós aqui não é importante agora ficar aqui discutindo dimensão, etc. Isso aqui é um problema do fornecedor da haste que tem que seguir essa norma. E a tabela 1 do anexo B, essa sim eu quero falar com você aqui, ela dá o seguinte, deixa eu aumentar aqui a figura. É o anexo B, tabela 1, onde dá a dimensão da haste de aterramento. Então, o que ela faz? Ela começa aqui dando diâmetros 3/8, meia polegada, 5/8, 3/4 e 1 polegada de diâmetro. Você lembra que lá na tabela 5410 estava que a dimensão mínima, o diâmetro mínimo da haste era 15 milímetros? Então, se eu andar nessa tabela aqui da norma de haste, eu tenho normas, eu tenho hastes de 9,50, 12,80, diâmetro, 12,80, 14,30. Até aqui não atende a dimensão mínima da 5410. Só passa a valer haste de 3/4 de diâmetro nominal, né, que no caso dá um diâmetro real de 17,3 milímetros, portanto, maior do que os 15 da tabela 51 da 5410, e tem a de 1 polegada, que é a de 23,20. Então, esquece qualquer tipo de haste para ser usada na elétrica, esquece as menores que 3/4. 3/8, meia, 5/8, esquece. É 3/4 ou 1. Que comprimento de haste tem? 1,5 m, 2, 2,40 e 3 metros de comprimento. Qual eu uso? 1,5 m, 2, 2,40 ou 3? Depende. Eu vou falar daqui a pouquinho de eletrodo de aterramento versus resistividade do solo. Então, se você quer ir, ou se você precisa ir mais fundo para chegar numa resistividade melhor, evidentemente você vai precisar uma de 3 metros. Se com 1,5 m você está numa camada do solo que já resolve a tua vida, 1,5 m. Então, não tem receita. Usa 2 metros, usa 4. Não tem. De repente, você vai precisar de uma haste especial com 487 quilômetros de comprimento da haste, entre aspas, evidentemente, para chegar onde você precisa, né? Esse é um dos problemas da haste, é o comprimento. Então, qual é o comprimento que você precisa? Vamos ter que estudar esse bagulho aqui, né? Então, eu já vou falar de resistência, de resistividade do solo daqui a pouquinho. Então, vamos lá, 5410 pede, no mínimo, diâmetro de 15, então, haste normalizada tem de 17,30, que é 3/4, ou tem a de 23,20, que é de 1 polegada. Então, beleza. E ela pede a 5410, 254 micra, e a norma aqui de haste também diz que é a espessura do revestimento mínimo por eletrodeposição é 254 micra. Então, vamos para o mercado agora. Eu separei aqui uma figurinha. Mercado, tudo isso que está nessa imagem aqui
Essa parte central, não. Essa parte é só para lembrar o diâmetro mínimo da 5410, que é 15. O resto que está em volta, eu dei print na tela de vários sites de vendas de haste de aterramento, tá? Aqui são prints, eu não mudei fonte, não fiz nada. Eu só tampei aqui, em alguns casos, a marca da haste de aterramento. Olha que coisa bem bacana que tem no mercado. Olha como é para usar uma palavra, acho que não vai ofender ninguém, olha como é criativo esse nosso mercado elétrico, né? Primeiro, o pessoal chama a haste de baixa camada e haste de alta camada. Aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhadinha, né? Que os caras... Por quê? Na norma de haste, nunca foi usada a palavra baixa camada ou alta camada, nem média camada. Não é falado nada, é falado que a camada tem que ter 254 micra. Aí no mercado começaram a chamar de baixa camada e alta camada. Eu falei, bom, peraí, deixa eu ver o que é. Aí eu entrei aqui nos sites em que anunciavam essas coisas. Nesses sites aqui onde está escrito baixa camada, esses três aqui, eu fui ver a especificação dessas hastes. E uma das coisas que dizia lá é haste de aterramento, baixa camada com 254 micra, a espessura do revestimento de cobre. Falei, interessante, se o cara está chamando baixa camada de 254, estamos indo bem, deixa eu ver a alta, deve ser 3 milhões de micra aqui na alta camada, né? Aí eu entrei nesses dois sites aqui de alta camada, tá lá, 254 micra. Aí eu fiquei um pouco confuso, porque tem cara vendendo haste de aterramento, chamando 254 micra de baixa camada, e cara vendendo haste de aterramento de 254 micra, chamando de alta camada. Então, ou isso aqui é quântico, que a haste pode ser e pode não ser ao mesmo tempo, duas coisas, né? É quântico, ou eu não entendi nada. Então, é uma palhaçada. É uma palhaçada esse negócio. Então, o pessoal devia só escrever assim, haste de aterramento, conforme NBR 13571. Então, escreva, ó, haste de aterramento, conforme NBR 13 não sei o que lá, dá a dimensão, o diâmetro e dá o comprimento. Só isso. Só isso. Só isso. Olha a palhaçada para tentar te enganar. Para um, baixa camada é 254, para o outro, alta camada é 254, e na cara de pau, tá tudo certo. Então, é lamentável, né? Aí segue, aí tem vendendo lá, haste de aterramento baixa camada, você vai na especificação, e é assim, meia polegada o diâmetro, indicando que é para aterramento de instalação elétrica. Cara, meia polegada, lembra lá da tabela? Eu vou até voltar aqui, ó. Meia polegada, diâmetro real é 12,80. O mínimo da norma é 15. Não pode vender essa haste de aterramento como sendo para instalação elétrica. Essa daqui também não, ó, 12,2 milímetros. Também não pode. Ok? Essas outras três, nessa parte, estão ok. 3/4, que corresponde lá a 17 e pouco, que é mais que 15. Essa daqui, de 5/8 também pode, porque 5/8 não, né? 5/8 não. Então, aqui, ó, a única que pode é essa aqui de 3/4. Essa aqui não pode. Esse tiquezinho aqui está até errado, eu vou tirar ele daqui. Então, aqui, ó, disso tudo, a única que pode vender é essa, haste de aterramento 3/4 por 2,40. Chamando isso aqui de alta camada, tentando induzir o cara a que essa haste é legal. Então, pessoal,
Vamos ficar de olho no mercado, a picaretagem, a palhaçada corre solta, tá? Então, cuidado. Então, haste de aterramento mínima, diâmetro 3/4 de polegada quando está em polegada, ou 17,30 milímetros, que é o padronizado pela norma quando é dada em milímetro, beleza? E cai fora dessa palhaçada de baixa ou alta camada, você tem que procurar lá, é 254 micra? Fechou, é 254 micra. Bora lá. Quando a gente está falando de eletrodo de aterramento de um modo geral. E quando cai em haste de aterramento, então, não se fala em outra coisa, tá? Então, qual é o valor da resistência de aterramento? Então, vamos lá repetir isso aqui pela 50ª vez. Temos sempre que insistir nisso. Na NBR 5410, o que acontece? Se o esquema de aterramento é TN, antes disso, a live número 007 aqui, não foi sem querer, né? A live número 007 eu chamei de como decifrar esquemas de aterramento, era um trabalho aqui para o 007 decifrar isso aqui. Então, no esquema de aterramento TN, o valor da resistência de aterramento não interessa. Não interessa se é 1 ohm, meio ohm, 10 ohms, 10 trilhões de ohms. Por quê? O caminho da corrente de falta, a corrente de curto fase massa e a corrente de fuga da instalação passa só por condutores metálicos. Essa é a característica do TN. A corrente, seja de falta, seja de fuga, não vai à terra no esquema TN. Se não vai à terra, não interessa o valor da resistência de aterramento, óbvio assim. No TT e no IT já muda de figura, porque no TT e no IT, corrente de falta e corrente de fuga vão para a terra. Então, aqui interessa o valor da resistência de aterramento. No TT e no IT é importante. É importante para quê? Para a gente determinar qual é a corrente de atuação do DR. É um DR de 10 miliamperes que eu vou colocar? É de 30? É de 100? É de 300? É de 500? Depende do valor da resistência de aterramento. O cálculo da corrente de curto fase terra depende da resistência de aterramento. Com isso, eu determino o valor do disjuntor, do fusível. Porém, é o seguinte, não tem um valor fixado na norma. Qual é o valor mínimo da resistência de aterramento no TT e no IT? É cálculo, é projeto a projeto. Você determina quanto deve ser o valor da resistência de aterramento no projeto. Aí, depois que você faz a instalação, a 5410 diz, quando você está no TT ou no IT, você vai medir o valor da resistência de aterramento. Para quê? Para ver se ele está dentro do valor que você determinou no projeto. Porque você, no projeto, chegou num valor e, com base nesse valor, você especificou o DR, os cabos para resistir ao curto-circuito, o disjuntor, o fusível, o relé. Então, se o valor que você usou para projetar não for o valor que está lá executado, todo o teu projeto foi por água abaixo. Então, aqui você determina o valor da resistência de aterramento no projeto, executa a obra e mede para chegar naquele valor que você disse que você precisava no projeto. Não é, eu vou medir aqui, por sorte deu 15 ohms. Cara, não é sorte. Você vai ter que fazer um eletrodo para dar o valor que você determinou que precisava em projeto. Então,
E eu falei aqui de corrente de falta, né? Corrente de curto fase terra, falei de corrente de fuga. Está faltando falar de uma corrente que passa pelo eletrodo de aterramento, ok? E passa inclusive quando eu estou no TN, que é a corrente de surto por descarga atmosférica, é a corrente do Hélio, é a corrente do Jobson, aquela corrente durante um surto. Aqui vem pela Terra, entra pelo eletrodo e se divide, né? Perdão, aqui vem pelos condutores de descida quando tem SPDA, enfim, ou é aquela corrente que passa pelo DPS, é desviada pelo DPS e vai via BEP para o eletrodo de aterramento. Isso acontece no TN também, né? Então, e aí? Quanto é o valor da resistência de aterramento que eu tenho que ter por causa da corrente de surto? Então, a resposta aqui, mais uma vez, é a seguinte: não interessa o valor da resistência de aterramento em termos da corrente de surto, porque aquela corrente de surto ela é equivalente a um sinal de altíssima frequência. Em altíssima frequência, a resistência não vale para nada. A corrente não enxerga a resistência. Ela só tem olhos para indutância e para capacitância. Então, no TN, no TT e no IT, esquece também, no TN, TT e IT, esquece valor de resistência de aterramento por causa do surto. Porque o que interessa no surto é impedância de aterramento, que é ditada por indutância e capacitância. E aí, cara, é só calculando isso, não tem nada a ver com nada de nada, não tem nada a ver com eu ter 10 ohms de resistência de aterramento, com 1 ohm, 500 ohms. Esse valor de resistência de aterramento que você calculou aqui para o TT e para o IT, quando precisava, vamos supor que você calculou aqui, precisava de 16 ohms, era o valor de resistência de aterramento que você precisava aqui. Esses 16 ohms não querem dizer nada para uma corrente de surto, nada. A corrente de surto vai olhar indutância e capacitância, que não tem nada a ver com o valor da resistência de aterramento. Isso você precisaria fazer um outro cálculo complexo para determinar a impedância de surto daquela configuração do eletrodo. Como eu estou falando aqui de resistência de aterramento, esquece, também não tem nada a ver com a corrente de surto. Bom, dito isso, por que a 5410 dá aqueles 4 carinhas como preferidos, como queridinhos? Porque aqueles 4 caras usar a ferragem da fundação, um anel dentro da fundação, uma malha profunda sobre a fundação ou um anel raso, qualquer uma dessas 4 opções vai sempre te dar um valor de resistência de aterramento baixo, resistência de aterramento baixa, que no TN não vai servir para nada, mas no TT e no IT vai servir bastante, e resistência de aterramento baixa, que não interessa para a corrente de surto, mas naqueles 4 formatos de eletrodo, sempre vão dar uma impedância de surto interessante para o surto. Então, naquele formato, a gente, qualquer um daqueles 4 formatos, sem fazer conta, a gente tem impedâncias de surto legais e mais, ou além disso, uma tensão de passo muito baixa. Eu já vou falar daqui a pouco de tensão de passo. Então, é tudo de bom eu seguir aqueles 4 preferenciais
e me livrar da haste de aterramento. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu falei, no esquema TT, ela diz que no TT você tem que obedecer a prescrição, que é assim: a seguinte condição deve ser atendida: resistência do eletrodo de aterramento vezes a corrente de atuação do DR menor ou igual do que a tensão de limite de contato. Se eu pegar a tensão limite de contato e dividir pela corrente de sensibilidade aqui do DR, dá o máximo valor de resistência de aterramento que eu preciso ter naquele meu projeto, né? Ou então, determinado um certo valor de resistência de aterramento no projeto, para uma dada tensão de contato limite, sai o valor da corrente de atuação do DR. É para isso que serve. Então, é um daqueles casos. Para o IT, tem uma fórmula parecida. O que a 5419 na parte 3 fala de resistência de aterramento? Ela fala que o objetivo é obter a menor resistência de aterramento compatível com o arranjo, um daqueles 4 arranjos, com a topologia e a resistividade do solo no local. Eu já vou falar da influência da resistividade de solo no local. Então, dependendo da resistividade, eu já vou te mostrar daqui a pouquinho uma fórmula. Cara, você pode fazer o que você quiser, você não vai ter o valor de resistência de aterramento que você quer. Não adianta brigar contra o mundo, né? Então, a 5419 é mais pé no chão. Ela não dá nenhum valor de resistência de aterramento, não dá, até porque eu acabei de falar, não interessa para surto. O assunto da 5419 é surto. É um surto de tensão, um surto de corrente provocado pela descarga atmosférica. Para surto, acabei de falar, não interessa a resistência, interessa a impedância, e na impedância é a indutância e a capacitância que valem. Então, não tem, até a versão 2005, lá da 19, tinha um 10 ohms perdido lá como um valor recomendável. Na 15, o Jobson, o Hélio, o pessoal da comissão acabou com esse negócio, não tem mais valor nenhum de resistência de aterramento na 19, que não serve para nada esse valor. Então, não tem valor mínimo de resistência de aterramento, nem máximo, nem médio, nem mediana, nada na 19. Então, para fechar, antes de eu mostrar como calcula, eu vinha falando resistividade do solo. Como é que funciona isso? Dependendo, o valor da resistividade do solo, que é uma característica intrínseca do solo, entra em todas as fórmulas onde a gente calcula valor de resistência de aterramento. Eu já vou mostrar no próximo slide a fórmula para calcular a resistência de aterramento quando eu uso AST. Você vai ver lá que aparece no numerador da fórmula, aparece o valor da resistividade. Então, o valor da resistência de aterramento é diretamente proporcional ao valor da resistividade do solo, que é uma característica do solo, do tipo de solo. Então, por exemplo, água do mar, a resistividade elétrica típica é menor que 10 ohm metro. Se eu tiver um concreto úmido, que é, por exemplo, o caso aí de concreto das fundações, essas coisas, de 300 a 1000, ok? Se eu tiver areia, 1000 a 8000, um granito, eu estou lá no alto do Pão de Açúcar, aquilo é rocha pura, é um granito, né? 10.000 ohm metro, cara, é uma eternidade isso aqui, é uma eternidade, né? Só para ter uma ideia, o pessoal fala, joga para a Terra que a Terra é um bom condutor. Mentira, a Terra é um péssimo condutor. Olha qual é a resistividade do cobre. 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm metro.
Cara, é 0,000000001 ohm metro. Sendo que a água do mar, que é um excelente eletrodo, que é um excelente material, é 10. Ou seja, o que separa 10 de 10 a menos 8 são 9 ordens de grandeza. É bilhão, né? Não, trilhão. Trilhão. A resistividade do cobre é 1 trilhão de vezes menor do que a resistividade da água do mar, que é o que tem a melhor resistividade dentre os materiais. Então, a terra é horrível, o chão é horrível como condutor de eletricidade, é péssimo condutor de eletricidade, a terra. Agora, por que a terra é tão popular para a gente jogar o lixo de elétrica nela? Porque a seção de terra é, entre aspas, praticamente infinito. Você lembra da fórmula de R igual ρL sobre S? O Juarez me corrigiu aqui, o bilhão é que tem 9 zeros. Obrigado, Juarez. Juarez Fernando. Então, faz mal. A água do mar é 1 bilhão de vezes pior condutor do que o cobre, né? Beleza, bora lá. O que eu estava falando? Me perdi aqui. Ah, sim. A fórmula R igual ρL sobre S. Então, como a seção do chão, a seção da terra, né, a área que eu tenho para passar eletricidade pelo chão, é enorme, enorme. Então, o S nessa fórmula é grande. Então, apesar do ρ ser monstruoso, como o S é grande, o R acaba dando algum valor mais razoável. Porque se dependesse só de uma seção pequenininha da Terra, seria um circuito aberto à Terra. Ela só é boa condutora porque tem muita terra, tem muita área transversal para a corrente circular. Porque se dependesse da resistividade intrínseca da Terra, seria um lixo a Terra para conduzir corrente elétrica. Ela só é boa porque tem área grande. Bom, e aí, o que eu quero mostrar a resistividade? Primeiro, a influência do valor da resistividade eu já vou te mostrar na fórmula, como é que isso afeta o cálculo da resistência. E segundo, olha só, quanto mais, isso é uma regra bem geral, né? Bem geral. Pode ter, sei lá, uma exceção aqui, outra lá, mas assim, regra geral. Quanto mais profundo eu vou, menor é a resistividade do solo e menos ela varia. Quanto mais perto da superfície eu estou, maior ela é e mais ela varia. Ela varia por quê? Quando faz muito sol, a terra seca. Quando chove muito, a terra fica úmida. Se ela seca ou fica úmida, ela vai mudando a resistividade, vai variando. Então, se eu estou muito perto aqui, por exemplo, o sol que vai secando a uns 50, 60, 1 metro de camada aqui para baixo, ou a chuva que faz isso aqui molhar, enfim, vai alterando muito, vai variando. Na hora que varia, fica variando a resistividade com o tempo, vai variando o valor da resistência de aterramento. E aí fica uma loucura esse negócio aqui. Nós somos engenheiros, a gente quer engenheiros, técnicos, tecnólogos, enfim, eletricistas, a gente quer coisas mais confiáveis, mais estáveis, a gente quer alguma certeza, né? Então, não tem muito jeito, cara. Vai para o fundo, que é estável, nem o sol vai secar, nem a chuva vai molhar mais do que já está. E ali os valores, já o solo já está mais comportadinho, entendeu? Mais uma vantagem para os queridinhos da 5410. Por quê?
Quando eu uso o queridinho número 1, que é a armadura do concreto, geralmente a fundação está lá embaixo, bem funda. Quando eu ponho um anel imerso na fundação, a fundação está funda. Quando eu uso uma malha no nível da fundação, a malha está lá no fundo. O único queridinho que fica mais para cima é o anel raso. Esse aqui não. Se eu fizer ele exatamente na profundidade mínima de 0,5 metro, não é legal. Mas eu sempre posso fazer um anel raso a 1,5 metro, 2 metros, onde a variação já é menor. Agora, para finalizar, olha a haste. A haste eu vou cravar. Se eu pego uma haste de 3 metros e cravo, eu não sei, cara. Eu não sei quanto vai ser a primeira camada, a segunda, não sei se vai ter uma terceira camada. Aí eu vou ter na mesma haste 2, 3 camadas ao longo dela. Então, num pedaço ela a resistividade é X, no outro pedaço é Y, no outro é Z. Afinal, qual é então o valor da resistência de aterramento aqui? É o X mais Y mais Z sobre 3, é mediana, é raiz quadrada, é logaritmo. Cara, é louco isso aqui. Então, haste de aterramento, o Jobson, o Hélio falam muito disso. Cara, se você não sabe onde você vai cravar uma haste, o risco de dar errado já está na largada. Porque se você não sabe aonde você está espetando aquele bagulho aqui, você não sabe mais nada disso. Você já dançou no cálculo, já dançou na medição, já dançou com o tempo, vai ficar aqui assim, controle zero dessa história toda quando você crava a haste. Mais um motivo para 5410 praticamente proibir o uso de haste e a 19 proibir o uso de haste. A gente não quer essas incertezas na nossa vida no eletrodo de aterramento. Tudo que se espera de um eletrodo de aterramento decente é que ele seja o cara equilibrado nessa relação. É assim, a instalação do chão para cima pode estar maozona, mas o aterramento tem que estar tranquilo, zen, estável, segurar a onda, funcionar direitinho, seja lá o que for. Enquanto está todo mundo se descabelando lá na instalação elétrica, o aterramento tem que estar na boa, cara. Tem que estar em paz. Eu não posso ter um aterramento em paz se eu meto uma haste aqui que vai variando o valor da resistividade cada batida de martelo que eu dou na haste. Então, cara, não é legal. Foge dessa haste. Bom, mas você continua insistindo que quer a haste. Então, tá bom. Vamos calcular o valor da resistência de aterramento de uma haste. Tem fórmulas complexas, eu peguei essa fórmula simplificada de um livro do Procobre, publicado em português. Eu tive a satisfação de traduzir esse livro, é o guia 651, chamado Guias do Procobre. Esse aqui é Aterramento e Compatibilidade Eletromagnética. Tem essa fórmula simplificada lá. Olha a fórmula aqui, a resistência de aterramento de uma haste é ρ. O que é o ρ? É a resistividade do solo. Essa que eu acabei de falar, que varia para caramba e é grande. Dividido por 4πL, o que é L? L é o comprimento da haste. Ln, logaritmo natural de 4L ao quadrado sobre R ao quadrado. O que é o R? R é o raio da haste. Então, a haste tem aquele diâmetro mínimo e, portanto, ela tem um raio. Então, o raio entra aqui. Eu fiz um exemplo. Eu peguei um solo de resistividade de 600 ohm metro. 600 ohm metro está na faixa de uma argila. Considerando a argila como sendo mais ou menos um solo comum aí. Você bate lá, é terra, é uma terra mais ou menos normal, assim. Não muito seca, não muito molhada. Uma terra comum, mais ou menos que dá para chamar de argila. 600 ohm metro. Peguei uma haste de diâmetro 3/4, aquela haste padronizada 3/4,
ela tem 17 uns quebradinhos de diâmetro real, dividido por 2, 9,5 milímetros de raio. E peguei uma haste padronizada de 3 metros. Botei esses valores na fórmula, olha quanto deu a resistência de aterramento de uma haste. 206 ohms. Eu já vou te dar um exemplo aqui para você entender o que pode significar 206 ohms de uma haste, tá? Eu tenho a live número 13, que está aí para os meus alunos do curso Como Aplicar, para quem é assinante de live, né? Tem a live número 3, onde eu mostro como calcula resistência de aterramento do eletrodo usando a fundação, de malha, de anel, e falo lá também de resistência de aterramento de haste. Então, para uma haste, é essa fórmula. Ah, mas é o seguinte, eu quero uma haste só, deu um valor muito grande. Eu quero colocar 3 hastes em linha, 4 hastes em linha, 200 hastes em linha. Não tem problema, meu chapa. Tem aqui a fórmula para você calcular hastes, N hastes em linha. Ah, não, mas eu quero colocar haste em triângulo. Maravilha. Vou botar haste em triângulo. Tem uma outra fórmula para calcular haste em triângulo. Não, eu quero colocar haste no formato de coraçãozinho, que eu quero prestar uma homenagem para a pessoa que eu gosto, vou fazer haste no formato de... Vou cravar hastes formando um coração. Maravilha, cara. Dá para deduzir uma fórmula para hastes colocadas no formato de coraçãozinho, tá bom? Então, para o que você quiser, sempre dá um jeito de calcular a fórmula. Eu só lembro, ó, não é porque uma haste deu 200 ohms, se eu colocar 4 hastes ligadas, vai dar 50 ohms o valor. Não é assim que calcula. Tem fórmulas dependendo do arranjo, ok? Então, é assim que funciona esse bagulho aqui, tá? Eu vou encerrar falando de tensão de passo, ok? Para mostrar mais um drama no uso de haste. O que é tensão de passo? Bom, para você entender tensão de passo, presta atenção nesse vídeo que eu vou soltar aqui agora para você. 30 segundos o vídeo. É uma pedra sendo jogada. Uma pedra grande, não é uma pedra pequena, não. É uma pedra grande sendo jogada num lago. Observa o que acontece com a água quando a pedra, quando ela cai, o que acontece com a água, tá? Vou soltar o vídeo aqui. Sendo colocadas aí. Vou repetir. Beleza? O que você viu ali quando caiu o pedrão na água? Você viu isso que eu estou mostrando aqui. Exatamente no ponto onde a pedra caiu, levantou um jatão de água aqui, a pedra afundou. Então, veja bem, a pedra bateu aqui e afundou com facilidade, né? Se ao invés de água aqui fosse concreto, a pedra ia bater e ia ficar, certo? Não ia penetrar. Essa facilidade ou dificuldade que
o terreno aqui oferece para a pedra entrar no terreno ou não entrar no terreno, é a resistividade, entre aspas, intrínseca daquele meio para permitir ou não a passagem da pedra por ele. A entrada da pedra no meio, a maior facilidade ou a menor facilidade é a resistência do terreno à passagem da pedra. No nosso caso, é a resistência de aterramento. É mais fácil ou mais difícil a corrente entrar pelo eletrodo e sair para a Terra, ok? Mas note que no ponto onde a pedra caiu, subiu o potencial, subiu água naquele ponto, e depois, quando a pedra caiu, você viu que formaram ondas aqui embaixo, foram formando as ondinhas aqui. Cada círculo formado aqui em volta do ponto onde caiu a pedra é o equivalente a uma linha equipotencial na elétrica. Eu vou formando equipotenciais em torno do ponto onde a corrente entra no eletrodo. E aí eu tenho um bagulho desse aqui, ó. Imagina que aqui é o ponto onde está o eletrodo e vai entrar a corrente elétrica. Deixa eu aumentar a figura aqui para você. Esse é o ponto onde está o eletrodo e vai entrar a corrente elétrica. No ponto onde entra a corrente elétrica, tem uma elevação do potencial, que é aquele jato de água que subiu. A partir do ponto onde entrou, começa a formar as ondinhas. E você viu que logo perto da onde a pedra caiu, a onda é alta. Na medida que vai se afastando do ponto onde a pedra caiu, as ondinhas vão ficando menores, até que tem um ponto distante que a água nem se mexeu. Ok? Então, tem um ponto ali que a água nem sabe que a pedra caiu, ok? É aqui, é um plano infinito. Eu vou tendo linhas equipotenciais que correspondem ao valor de cada tensão aqui, provocada pela passagem da corrente no solo, que vão diminuindo de intensidade à medida que eu me afasto do eletrodo. Até um ponto que lá, a uma distância considerável, não tem mais tensão nenhuma no solo. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja passando 1000 amperes por uma haste de aterramento que tem 200 ohms de resistência. Lembra que eu acabei de calcular a resistência de uma haste com 206 ohms? Ok? Então, esse valor aqui não é um valor teórico. Se eu cravar aquela haste lá naquele terreno, com aquela dimensão, naquele jeito, vai dar 206. Eu peguei 200 aqui para arredondar a conta. Se eu passar 1000 amperes numa... 1000 amperes, o que pode ser 1000 amperes? Pode ser uma corrente de curto fase terra. E olha que 1000 amperes, cara, não é nada, hein? É uma corrente vagabunda de falta terra. Mas eu vou passar 1000 amperes por um eletrodo aqui que tem uma resistência combinada com a Terra, né? De 200 ohms. Lei de Ohm, ainda bem que ela existe, né? 1000 amperes vezes 200 ohms dá 200 kV no pé da haste. Se eu tiver com o pé em cima da haste, na hora que passar 1000 amperes naquela haste, eu vai ter 200 kV naquela haste. À medida que eu me afasto da haste, a tensão vai diminuindo. Imagina essa figurinha aqui, ó. Essa figura eu tirei do livro do nosso querido Cotrim, Instalações Elétricas, 5ª edição. Se eu tiver nesse ponto aqui onde ele desenhou um bonequinho, por proporção aqui,
Aqui teria, nesse pé esquerdo do carinha, mais ou menos 80 kV, e no outro pé dele, a 1 metro, que o que caracteriza a tensão de passo é geralmente a distância de 1 metro entre um pé e outro, tá? Então, eu teria 80 kV aproximadamente aqui e 60 kV no pé direito. Diferença de potencial, 20 kV entre as pernas desse cara. Se for mulher, é chato. Se for homem, cara, eu diria é para lá de chato levar 20 kV entre as pernas, bicho. Não é legal, não é legal. Isso é que é tensão de passo, cara. Então, claro que dependendo da profundidade, onde está essa haste, eu não necessariamente tenho os 200 kV na superfície. Mas se isso tiver um pouco profundo, eu tenho 200 kV aqui embaixo, eu vou ter, sei lá, 60 kV aqui no chão. Ainda é kV pra caramba entre as pernas aqui, para alguém levar, tá? Lembrando que o ponto de maior potencial é exatamente em cima do eletrodo. Então, se eu der azar de estar com um pé em cima do eletrodo e o outro 1 metro afastado, eu levo a maior tensão de passo possível, né? Agora dá uma olhada nisso aqui, que eu também tirei daquele guia de aterramento lá do Procobre, né? Olha o jeitão do como é distribuído o potencial quando, pelo solo, é aquela história, volta ao filminho, né? Quando eu jogo uma pedra num lago, onde o lago tem lá um certo tipo de água. Aí eu jogo uma pedra num outro lago que tem um outro tipo de formação, sei lá, sei lá. Bom, aqui é o seguinte: a distribuição de potencial na superfície, aquelas ondinhas de potencial que formam a partir do eletrodo, quando o eletrodo é no formato de anel, ela tem esse jeitão aqui, ó. Tá vendo? Ela distribui assim. Isso é típico de um eletrodo em anel, a dispersão de potencial no solo. Quando é em haste, é essa daqui, ó. É parecida com aquela que eu mostrei no desenho anterior. Percebe que é muito mais aguda a distribuição de tensão, de potencial aqui, ó. Esse aqui, na haste, ele tem um pico aqui no 1 e cai assim bem acentuado já logo em seguida. O anel distribui mais suave. É como se a corrente, quando está saindo do anel, ela não forma ela não levanta aquela água tão alta como levantou aquela pedra que quando eu joguei num ponto só. Porque no anel, a corrente tem mais lugares. Imagina um anel, a corrente. Imagina assim, é um monte de pedrinha. Pega aquela pedra grandona que a gente jogou no lago, quebra aquela pedra em milhares de pedrinhas pequenas e joga no lago do mesmo jeito. Não vai, cada pedrinha pequena não vai formar uma onda tão grande como aquela pedra sozinha formou. Eu vou ter milhares de ondinhas pequenininhas formadas no lago. Fica uma distribuição mais suave, fica mais tranquilo, as águas do lago não vão se agitar tanto. Ao contrário da haste, que no ponto que cai, aquilo vira um inferno, cara. Você derruba um barco no ponto que cai. Então, essa é a meleca de haste. É jogar uma pedra no meio de um lago, é haste. Quando você usa a fundação, malha, anel, a corrente sai tranquilinha para o solo. Olha o exemplo aqui, ó, dá para você visualizar, ó. Eu peguei aqui essa linha é logo onde está o eletrodo. 1 metro para a direita seria onde eu calculo a tensão de passo.
Olha aqui, ó, a tensão no eletrodo é aqui, 1 metro para frente está aqui. A diferença de potencial é esse pedacinho pequenininho aqui, ó. Olha o que acontece, a diferença de potencial numa haste 1 metro depois da haste, ó. Na origem é aqui, 1 metro é aqui. Olha a diferença de potencial que eu tenho, que é a tensão de passo na haste comparada com o anel. Olha a diferença. Você entende por que a 5419 proíbe haste? Porque lá na 19 eu sempre tenho quiloamperes passando no eletrodo. Uma descarga atmosférica é Ka. Ka. É muito Ka. E lá no para-raio, lá na 5419, não tem disjuntor, não tem fusível, não tem DR para desligar nada. O cara vai morrer se ele levar isso aqui. Então, o que a 19 fala é o seguinte: eu não quero esse tipo de distribuição de potencial superficial na minha norma. Eu me recuso a ter esse tipo de distribuição na minha norma. Não quero. Eu quero uma distribuição suave. É isso que eu quero na 19. A 10 também fala isso. A 10 proíbe, mas dá essa exceção que eu passei a live aqui contando para vocês.